Oi, gente, tudo bem? Tô aqui no canal da minha mãe, muito feliz de estar participando, ainda mais para uma data tão especial, para falar sobre um assunto importante de ser dito e uma reflexão para homens e mulheres sobre isso. E acredito que a maioria das mulheres já tenha passado isso alguma vez na vida. Mas antes de falar, queria desejar para todas as mulheres que são fortes, lindas, maravilhosas, poderosas, empoderadas, um feliz Dia das Mulheres. Feliz mais um dia em que a gente pode relembrar as nossas conquistas como mulher, as nossas conquistas mesmo, né? As nossas grandes lutas e vitórias. E ainda temos muitas lutas e vitórias para acontecer, né? Então, um beijo para todas as mulheres e vamos lá pro que eu me indignei hoje, né? Hoje é véspera do Dia das Mulheres e aconteceu uma situação muito chata que foi assim. E eu tenho certeza que muitas de nós passamos por isso várias vezes. Essa não foi a primeira vez e, infelizmente, não acredito que vai ser a última vez. Mas quantas vezes não aconteceu da gente saber sobre um assunto, gostar de um assunto, nem precisa saber muito, mas gostar de um assunto, ter uma opinião, e um homem nos perguntar sobre esse assunto. Homens, por que que hoje em dia, até hoje, vocês são assim? Né? Hoje em dia, depois de tanta luta, depois de tanta consciência, depois de tanta conversa, vocês ainda são assim. A gente saber um assunto para falar sobre ele, ou mesmo ter uma opinião. E aí vocês perguntam essa opinião pra gente, né? E a gente fala ou a gente explica alguma coisa que vocês nos perguntaram, que vocês querem saber sobre. E aí a gente começa a falar, a gente começa a explicar aquilo que a gente sabe, um assunto às vezes que a gente domina, ou mesmo, como eu disse, uma opinião. E aí vocês, homens, começam a contestar, começam a dizer que estamos erradas, começam a nos ensinar sobre aquilo que a gente está falando, de uma forma muito soberba sobre isso, e muitas mulheres ficam acuadas com isso, outras se revoltam, e aí o cara pergunta: nossa, você tá de TPM, né? Você se irritou? Algo do tipo, enfim. E chega no dia de amanhã, eles vêm com um discurso, vêm com florzinha, mas no dia a dia acabam sendo assim. Não estou falando de todos os homens, eu estou falando de alguns que hoje em dia ainda são assim. E isso foi uma coisa que me indignou muito, me irritou muito, porque aconteceu comigo ontem. Um colega me perguntou, ele não faz o mesmo curso que eu faço direito, e ele me perguntou sobre extraterritorialidade, que é uma questão do direito penal. E eu falei, é assim, 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 é uma coisa assim simples de explicar quando você já conhece, quando você já estudou, quando você já passou por esse estudo, e é uma das minhas matérias favoritas, então eu conheço sobre o assunto. Né? Não fiz doutorado sobre, mas eu tô estudando, tô na faculdade assim como ele tá, né? E ele é de outro curso, me perguntou sobre isso, e eu falei, é assim, assim, assim. Aí ele, não, você tá enganada, você tá errada, não é isso. Não foi isso que. Não é isso, tá enganada. E eu, tipo assim, como eu tô enganada, eu sei que eu não tô enganada. Peguei o livro que eu tenho de direito penal aqui, do Guilherme Nucci, super conhecido, maravilhoso, e mandei uma foto pro menino falando, olha, tá no livro aquilo que eu te expliquei. Aí ele, né, o Nucci é bem conhecido, conceituado nesse assunto, né? Tá certo, entendi, você estava certa. Sim, eu estava certa, eu sabia que eu estava, mas ele quis me dar uma aula sobre o assunto que ele não domina. E essa situação já aconteceu diversas vezes e eu resolvi falar isso no Instagram. Eu falei isso, falei, gente, preciso fazer um desabafo. Falei isso no Instagram e outras amigas, em menos de uma hora, em 45 minutos, já tinham pelo menos 12, 13 amigas que passaram pela mesma situação. Amigas de 15 a 26 anos vieram me falar isso. Há 45 anos, na verdade.
sabe? Então, de todas as idades, de todas as áreas, já passaram por isso. Seja por questões acadêmicas, como essa que eu passei, até por questões de lazer, do tipo, amigas que gostam de futebol, como eu também gosto, e o garoto vem questionar ela se ela sabe mais ou não do que ele, e aí ele fala, tá vendo, você não sabe mais, você não gosta, eu é que sei de futebol e você não. Ou mesmo de sagas de lazer, né, que a gente gosta, da cultura pop, feito Star Wars. A menina gosta de Star Wars, e aí o garoto vira pra ela e fala assim, mas me fala aí, tal personagem, tal coisa. Como se ela não soubesse, como se ela gostasse menos. E isso é machismo extremo, não é egozinho de uma pessoa, não, é machismo, ponto. É um homem questionando a sabedoria de uma mulher independente. Pode ser até uma opinião. O homem pode virar para a mulher, tá jantando com a esposa e pergunta para ela assim: minha querida, o que você acha do assunto X? E ela dá a opinião dela sobre o assunto X. Aí o homem vem, não, mas você tá errada, tal. Começa a dar uma aula sobre o assunto. Às vezes até ele pode saber mais sobre aquele assunto do que aquela mulher. Mas é uma forma absurda de machismo dele fazer isso com ela. De querer dar essa aula, de querer diminuí-la, porque ela sabe menos sobre aquele assunto do que ele. E é mais ridículo ainda quando ela tem, sei lá, doutorado no assunto, e aí chega o carinha, mas você não sabe o que você tá falando. Entende? Isso é machismo. Pode ser, para muitas pessoas, um machismo, um pequeno machismo, uma coisinha que acontece no dia a dia, mas acontece e nos machuca, é forte. É forte, diminuir, é humilhar, é querer humilhar. O que acontece com os homens para terem essa necessidade de sobressair de um assunto que eles nem conhecem? Ou mesmo, como eu disse, conhecem, mas não tem essa necessidade. E muitas mulheres passaram por isso, tanto que, como eu falei, em 45 minutos teve 13 pessoas, 13 mulheres que vieram me relatar situações iguais, em diferentes áreas, né? E isso acontece, isso é lamentável e estamos aqui, somos fortes, fracos, são vocês que não conseguem ouvir uma mulher e respeitar a opinião dela, respeitar que ela sim sabe mais do que você sobre um determinado assunto. Tem determinados assuntos considerados masculinos, feito o futebol. Gente, duvido que os homens, se a gente virar para eles e falar assim, sobre, sei lá, se a gente ficar questionando, eles não vão gostar também. Ninguém gosta disso. E nós, mulheres, não gostamos. Sabe, o futebol feminino tá aí, arrasando, maravilhoso. Sabe, não tem nada a ver. A gente pode assistir o futebol masculino e saber muito sobre o assunto. Muito. Mas tem que vir o homem questionar porque ele acha que sabe mais, sabe? É a mesma coisa, se um homem virar pra mim, e, por exemplo, eu gosto muito de maquiagem, que por muito tempo foi considerado uma coisa feminina, né? Então, se um homem começa a se maquiar e tem dicas de maquiagem, nós mulheres ouvimos a opinião dele, ouvimos o conhecimento dele sobre esse determinado assunto. Aí, se a gente fala de futebol, porque muitas mulheres amam e gostam muito, tanto quanto ou até mais, e sabem muito ou até mais, eles resolvem que não, que eles sabem mais apenas por serem homens. Enfim, deu pra entender, né? Essa situação acontece muito com muitas mulheres e é uma situação que precisa acabar. Homens, parem com isso. Somos todos pessoas que têm conhecimentos diferentes, mais ou menos sobre determinados assuntos. Não é sobre ser homem ou sobre ser mulher, né? Então entendam isso. Tem mulheres sim que vão saber mais assuntos do que você e tá tudo bem. Tá tudo bem, homens. As mulheres saberem mais do que você. Ultrapassem isso. A gente já tá nisso há muito tempo. A gente um dia não teve a possibilidade de estudar, a possibilidade de trabalhar, mas já estamos nisso há muito tempo. E a gente tá, ó, lá em cima. Então, respeitem e entendam a nós como qualquer outra pessoa, como vocês mesmos. Nós sabemos tanto ou até mais. E quando não sabemos, a gente
os ouve, a gente procura entender, procura saber, tá bom? Então, é isso. Um questionamento para os homens e uma força para as mulheres. Mulheres, não abaixem a cabeça, não se sintam, não acham, sei lá, não se diminuam quando isso acontecer, porque somos muito fortes, muito poderosas e somos muito fortes, muito poderosas. Temos o nosso conhecimento, a gente é foda. E é isso, feliz Dia das Mulheres, que cada vez mais essa nossa luta possa crescer mais homens possam entender essa luta e ver o quão ridículo, eu não tenho outra palavra para isso, é isso que eles fazem que eu tanto disse nesse vídeo. Então é isso. Como diz um meme, sei lá, recente, não levanta a cabeça que senão a coroa cai. Rainhas, levantem essa cabeça senão a coroa cai. Não deixem os homens se diminuírem, porque nós sabemos muito, nós somos top. Então é isso, gente. Beijo, um grande, grande, grande beijo. Feliz Dia das Mulheres. Espero que tenham entendido o que eu quis dizer. E é isso, deixem aí comentários, deem o like, se inscrevam no canal aí. E grande beijo. Até!